Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal. É fim de semana, então você já sabe, no final de semana a gente faz um vídeo um pouquinho diferente aqui, fugindo um pouco da temática básica do canal. E hoje eu decidi fazer um vídeo que eu já estava há um certo tempo pensando em fazer, porque é legal, é muito massa, é algo que a gente precisa falar mais. E na escola nós vemos o que? Uma aula disso aqui, um império que durou maldito 2000 anos e determinou muita coisa da nossa vida moderna. Nós vemos superficialmente e acho que era bom se aprofundar um pouco mais em Roma, na sua construção como uma civilização, como um império, e da onde uma pequena cidade agrícola na Itália conquistou a Europa, o norte da África, parte da Ásia, onde hoje é a Turquia. Como isso chegou nesse nível, porque como é o que vamos explorar nos vídeos de hoje. Claro, vai ser um vídeo de história, então, sabe, vai ser um pouquinho maçante, vai ser basicamente uma aula, mas se tu tá aqui, é porque tu gosta de história, né? Então vamos lá, vai ser massa, eu te prometo que vai ser legal. Lorde tá enganando a gente pra estudar até nos nossos dias de folga. Não, mas é que, né, agora eu tenho um filho, e eu tô pensando, a educação na escola é meio fraquinha em alguns pontos, então eu queria fazer uns vídeos, até pra deixar pro meu filho um pouco do conhecimento absurdamente inútil que eu adquiri na minha vida. Com isso, além dos vídeos sobre coisas, né, nerds e tudo mais, vamos falar um pouco sobre história, que é um dos temas que eu também gosto muito. E, claro, nós vamos utilizar muitas imagens do Total War, Warhammer, Home 2, talvez uma ou outra do Home 1 também. Por quê? Porque graficamente o jogo é muito bom, e claro, depende do computador, você pode queimar, mas o jogo é bem divertido mesmo. Recomendo para quem gosta de estratégia, quem gosta de história, é uma combinação muito boa. O 1 tem mais liberdade criativa e mais autonomia, tipo, é mais repetitividade tu jogar de novo. O 2, porém, é um pouquinho mais arcade, é mais simplificado algumas coisas, mas é bom também. E o detalhe das unidades do 2, o jeito da batalha, da luta é muito dinâmico. É realmente, recomendo muito, principalmente para quem gosta de multiplayer. Mas ok, vamos iniciar então um pouquinho da história de Roma, e eu quero terminar o vídeo de hoje falando sobre como funciona a unidade básica do Império Romano, que seria a legião. O que é uma formação de legião, uma formação básica do Império Romano, e como isso chegou no ponto onde, tipo, né, permitiu a eles conquistar o mundo. Vamos então, bem no início, falar da origem de Roma. A origem de Roma tem uma fundação mitológica, que é Rômulo, Rêmulo, ali, aí um matou o outro, foi criado por uma loba, né, nada a ver, isso aí é só mitologia. Mas parte dessa mitologia é importante a gente ressaltar que não tinha nada por escrito dessa época antiga, e os primeiros relatos e os textos mais antigos que nós temos acesso são do final do século 3 a.C., e eu vou pegar a maior parte das informações e da base em um dos meus livros favoritos, Em Nome de Roma, por Adrian Goldsworthy, um livro que vale a pena, como eu disse, se você gosta de história, recomendo muito. É um livro bem bom e bem detalhado, e ele traz várias minúcias e pormenores do Império Romano, que, sabe, né, se alguém te perguntar quantas vezes tu pensa no Império Romano num dia, a resposta que eu quero de você aqui do canal é sim. Só isso, não esclareça e vá embora. Ponto. É o melhor jeito de começar uma amizade.
Então, só para te saber, nessa idade antiga, nós não temos relatos exatos de como aconteceu vários eventos, apenas de que eles aconteceram, o que era antes e o que ficou depois. Mas o processo de transformação, o passo 2, nós não sabemos. Por isso, algumas coisas a gente vai ter o resultado final e uma provável é que os historiadores meio que discutem e teorizam como chegou nessa conclusão, mas não dá para saber ao certo precisamente o que houve. Então, desculpa se algumas coisas a gente não sabe, mas tudo que eu puder falar em detalhes, eu vou detalhar. Ok, então Roma foi fundada em 753 a.C., uma pequena cidade na base de um rio na Itália, e ali eles têm principalmente a produção de grão, certo? Sim. E, afinal, o que destaca isso aí de outras cidades da Itália na época? Bem, a cidade de Roma e outras cidades italianas tiveram influência da cultura grega. Por quê? Nessa época, os gregos estavam no auge, tipo na era de ouro das cidades-estado grega, e tinha o comércio e transporte, existiam colônias gregas na Itália. Por isso, mais cedo ou mais tarde, a cultura grega acabou chegando nesses locais, e a Itália nessa época era uma região difícil, cara, porque nem sempre a colheita dava certo, e quando tu passa fome e o teu vizinho tem comida, é nossa comida, o comunismo começa a agir. Então, se tu tem comida, é minha comida, se tu não tem, é nossa comida. Nesse caso, na Itália, existiam guerras endêmicas. Como assim? Dependendo da época do ano, principalmente no inverno, ou caso ocorresse algum desastre natural, alguma coisa que impediu a produção de algo, famílias, regiões, cidades lutavam uma contra as outras para recursos principalmente. Então, durante esse período inicial de muita dificuldade, eram várias, tipo, num ano ocorriam umas 3, 4 campanhas de batalha, em que às vezes era uma batalha idiota, tipo, é alguém de uma família que deu em cima da tua irmã e tu quer a vingança, porque italiano, faz sentido. Ou realmente porque a tua cidade tá passando fome e não tinha o que fazer a não ser juntar o pessoal e roubar os recursos de outra cidade. Às vezes eles faziam isso na surdina, de ir nos campos, colher rapidinho à noite e fugir, e a outra cidade mandava o exército para atacar de volta, para tentar pegar de volta as coisas. Acontecia essas coisas, acontecia direto. E em geral, isso levou a que cada pequena região, cada família que tinha terra, por ser um local de conflito muito famoso, tu não tinha polícia para chamar, entendeu? Tu não tem quem chamar, tivesse os seus próprios soldados. E com isso, as famílias nobres, os patrícios, como era chamado aqui na região, eles possuíam soldados que lutavam para eles. Então existiam pessoas que viviam de luta, e geralmente a família nobre é quem tem o poder, que todo poder, cara, vem da violência. Com base nisso, essas famílias nobres geralmente treinavam e lutavam a vida inteira, enquanto outros trabalhavam para eles em troca de proteção, né? É uma coisa muito comum isso na história humana. E assim, com a cultura grega, junto com essa condição de vida na Península Itálica, criou-se uma fantasia, meio que um mito da proeza marcial, daquele herói, o cara que luta muito bem, o cara que não tem medo, o cara que enfrenta 4, 5 adversários de uma vez, derrota todos e sai ileso. Uau, que cara fodão! Exato. Esse culto de heroísmo militar também foi a base da cultura marcial que Roma vai criar no futuro. Então é muito comum aqui
textos da Ilíada, do Homero, que é a história ali da guerra, como é que é o nome? Daquela cidade grega que caiu, poxa, me fugiu, Guerra de Troia, da volta dos deuses, de enfrentar criaturas monstruosas, tudo isso dava ao cidadão romano básico uma ideia de que, nossa, eu quero ser um herói, eu quero ser fodão, e essa era a cultura que eles tinham a ler, então contavam histórias e feitos heróicos, até tem lendas locais. Existe uma história dessa época muito antiga de 3 irmãos que enfrentaram outros 3 irmãos e eles duelaram cada um com o outro e um deles venceu e quando voltou ele matou os outros 2 irmãos e tipo um da família venceu, ele matou e governou sozinho e virou tipo o primeiro rei de Roma. Tinha um monte de coisa assim, mas essas historinhas tipo de o cara ser muito forte, muito agressivo, muito violento e desse jeito virar um herói ou tipo um líder ou um rei, era uma coisa muito frequente nessa época. E além da cultura grega, dessa questão do culto ao heroísmo e da violência, eles também adotaram dos gregos o jeito de lutar, porque o jeito grego de lutar era muito mais eficiente do que o jeito italiano da época. Como assim? Os gregos, nessa época, estavam na Era de Ouro, eles lutavam com os generais e comandantes montados a cavalo, então era necessário o general num ponto de batalha, eles iam lá. Quando a infantaria estava sob muita ameaça, a cavalaria do general, comandada pelo teu líder, cara, estava ali te ajudando. Então isso dava uma moral pro exército, era realmente muito dinâmico. Além do general montado, eles também utilizavam uma infantaria pesada de milícia. Como assim? Milícia não é você do Rio de Janeiro, milícia historicamente tem outro termo, que quer dizer o quê? Quer dizer uma pessoa civil que vai lutar no exército e com isso o cidadão grego, todos eles poderiam ser recrutados para lutar quando necessário, fazendo uma tropa regular que bem maior do que as outras e com um equipamento bom, porque um cidadão grego tinha capacidade de comprar, porque na época ele estava num boom econômico, de comprar uma armadura e um equipamento decente. E Roma adquiriu dos gregos como é que eu vou dizer, esses detalhes culturais. É que assim, ó, Roma roubou de todo mundo. Roma e a Games Workshop tem fortes inspirações em algumas coisas, e os romanos, inicialmente, se basearam muito nos gregos para fazer como eu vou te explicar, não uma lei, mas um jeito eficaz de travar guerras. As famílias ali locais começaram a recrutar pessoas locais para lutar, e essas pessoas serviam por tantos anos, geralmente 10, e com isso eles viravam todos veteranos. Caso necessário, esse veterano voltava para lutar, se fosse obrigado, mas em si, eles costumavam lutar no período auge da vida, que seria ali dos 16, 17 anos, até uns 26, 27 anos, alguns um pouquinho mais velho. Mas em si, naquele ponto que tá no auge da tua forma física, tu vai lutar. Com isso, os soldados romanos fisicamente eram muito bons. Então se tu tem, digamos, uma milícia ali de uma cidade grega, que tu pega o pessoal de 45, 50 anos, os veteranos, estão enfrentando o juvenil, o pessoal jovem tem bem mais resistência, cansa menos, então vai ser um negócio difícil. Pessoal ali com 45 anos na cidade que já era muito idoso. Com isso, a forma física dos soldados romanos, em geral, era muito boa. Além disso, eles estão naquela idade que tu acha que tu é indestrutível, que tu é o fodão, e que, tipo, lendo a vida inteira e escutando histórias, lendo não, né, porque a mãe não sabe ler, mas escutando histórias de heróis, de feitos incríveis, de, tipo, o cara que derrotou um monte de gente, tu diz, eu sou esse cara, e tu acha que tu é indestrutível. Então, a mentalidade dos romanos era extremamente babaca, no sentido de que eles se achavam, tipo, cada um deles se achava o herói da própria história e queria derrotar os inimigos e nada de mal ia acontecer contigo. Então eles foram criados desse jeito, era essa mentalidade da maior parte da população ali local. E com isso, como eles lutavam? Na época antiga, porque o pessoal vê os romanos já pensa, eles lutam com espadas curtas e escudos longos.
calma, na época antiga, nesse início aqui, 700 e pouco a.C., os romanos copiaram os gregos. Como? Eles utilizavam escudos mais ou menos de 1 metro de diâmetro, em geral redondos, e, como é que eu vou te explicar? Cobertos, banhados em bronze. Por que banhado em bronze? Porque bronze é caro, é difícil de fazer bronze. Tu também não vai fazer um escudo todo de bronze, fora que fica mais pesado. Geralmente era madeira reforçada, tratada ali como podia, ou couro, e por fora a parte de bronze, geralmente botava um couro por cima do bronze para não enferrujar, mas em si, esse escudo era muito bom se usado na tática correta, e os romanos copiaram dos gregos a tática dos hoplitas. Como assim? Uma formação onde os soldados lutam próximos um do outro e mantém meio que uma muralha de escudo e lança contra o inimigo. Essas lanças geralmente não são muito longas, como a das falanges que vão vir depois dos macedônios, mas no caso, essa unidade de hoplita os romanos copiaram dos gregos, e os romanos antigos usavam lanças. Eles tinham a espada como uma arma secundária, mas a prioridade era a lança. A arma principal do exército romano antigo é uma lança. Ok. Além do escudo como proteção, eles costumavam ter capacetes de bronze e um peitoral de bronze que protegia os órgãos vitais, e eles costumavam, já que o escudo tinha mais ou menos 1 metro, tu botava ele na altura do peito, tu protege até o joelho, mas embaixo do joelho tu não protege. Eles costumavam usar uma proteção na perna que consegue causar uma proteção no ponto exposto do escudo. Então, com um capacete, com o teu órgão vital protegido, com um escudo cobrindo o local que importa, que é em cima aqui do joelho até mais ou menos a metade da barriga, e tudo que tem no meio. E aí, a caneleira, é bem difícil tu causar um dano significativo no soldado romano sem que ele possa devolver um ataque, desferir a lança dele contra ti. Com isso, tu pode até causar dano, mas ele vai te atacar também. Assim, treinando em duelo e sendo soldados, não vou dizer profissionais, porque a legião em si são soldados recrutados do povo, mas eles têm uma certa experiência de combate e treinamento diferenciado da maioria das culturas dessa época. E em 509 a.C., um evento que vai mudar totalmente o destino do mundo aconteceu. A maioria das cidades, estado ali da Grécia, coisa assim, era governada por um rei, tirando Atenas, porque Atenas se acha, mas a maioria das cidades tinha um rei, e o rei mandava, e quem tinha juízo obedecia, senão o rei matava. E isso era no mundo inteiro, sempre tinha um nobre, um líder tribal, um rei. E em Roma, as famílias nobres que tinham os soldados, imagina na época aqui do Brasil, quando tinha os coronéis no interior, se os coronéis pegassem, deu disso aí, juntasse tipo uns 400, 500 soldados e marchassem na capital, prendesse o Dom Pedro e disseram, não, agora que vai ser uma república. Mais ou menos nesse nível que aconteceu em Roma. Os patrícios, os nobres que tinham os soldados locais, se juntaram e derrubaram o governo de um rei chamado Tarquínio o Soberbo. A maioria dos reis de Roma, os reis antigos aqui, se não me engano são 7, eles tinham os nomes tipo tirano, coisa assim. Por quê? Porque os romanos não gostavam deles, dessas famílias. Quem ganha escreve a história. E os romanos, quando eles não gostam de alguém, eles ofendem e ofendem muito. Então esses reis iniciais foram vistos como uma coisa ruim. E qualquer coisa relacionada aos reis tem que ser vista como algo ruim. Os romanos eram mestres em propaganda, e daí pra frente, tipo, o rei é coisa de tirano, o rei é errado, o rei é ruim, tem que ser a república. E com isso eles fizeram de tudo para evitar que aquele sentimento de rei e império voltasse. E durante essa época
não ter um rei não era fácil, porque, né, tu ameaça outros lugares a dar esse exemplo. Então outras tribos ao redor na Itália declararam guerra e lutaram contra essa nova República Romana, mas felizmente para a história do mundo, a República venceu e agora os nobres fizeram um Senado. No Senado, os nobres discutiriam como deveria ser a lei, como a sociedade deveria evoluir e o que priorizar. Porque, óbvio, né, eles são nobres. E peraí, por que o rei é errado? Ah, porque o rei diz que nasceu melhor. Isso não pode, não existe isso. Então por que esse nobre aí é nobre e o outro não? Fica difícil defender isso aí, não é? Pois é, com o tempo, novos homens, como eram chamados, eram elevados a posições de nobre, geralmente por serviço militar. Então, quando se destacava no serviço militar, muitas vezes tu ganhava fama e prestígio e tu ia ser considerado depois uma família nobre. Então, permitiu uma certa mobilidade social com base principalmente na tua carreira militar. Com isso, o pessoal, nossa, cara, quem vestiu o uniforme romano agora vestia com honra, porque a tua aposentadoria depende da tua coragem, da tua habilidade em batalha. E assim, os membros do Senado também eram comandantes do exército, eles eram os nobres, e fazer parte do exército, conquistar e defender, era um jeito mais fácil que existe de ganhar popularidade e nome em Roma. Então cada senador é também um comandante e um militar. Além disso, a Constituição foi evoluindo conforme as necessidades e eles chegaram à conclusão, depois de alguns anos, que era necessário ter 2 líderes com bastante poder. Esses 2 líderes, cada um era um cônsul, e esses cônsules, o plural de cônsul é cônsules, é estranho, é feio pra caramba falar isso, mas em si, os cônsules eles tinham muito poder. Pra quê? Pra, num sentido de uma guerra, eles mandam no exército. Ponto. Não tem discussão, não tem ninguém reclamando. Ele que manda e ele vai ser eleito pelo Senado. E também, desculpa, pelo Senado não. Ele vai ser eleito de uma forma especial. A Comitia Centuria. Que é isso? É um conselho dos centuriões, dos oficiais do exército romano, que vão eleger os seus líderes. Geralmente o tempo de duração de um governo de líder ali é 1 ano, e com isso eles fizeram a base do Império Romano, da República Romana. Tô adiantando aqui um pouquinho. A organização militar era a seguinte: os soldados, ainda nesse início, apesar de alguns seguirem carreira, eles eram da população. O mesmo cara que lutava era o mesmo cara que fazia pão, era o mesmo cara que construía casa, era o mesmo cara que colhia nas plantações quando era a época de colheita. Então, esse funcionário tipo normal, um civil, quando necessário, servia o exército, e servir o exército era a melhor forma de tu subir na vida. Como assim? Quer dizer que qualquer soldado raso vai virar um nobre? Não é isso. Mas no exército mostrar muita capacidade, tu vai virar um oficial, e como um oficial, talvez tenha uma chance de se destacar, ganhar o reconhecimento e o patrocínio de uma família nobre, e ou A, ser adotado por uma família nobre, ou B, ganhar a honra de ter a tua própria terra e teu próprio local, e aí tu vai ser um nobre também. Então é um negócio legal, era uma probabilidade de subir na vida. A maioria não ia conseguir, só ia receber ali o salário durante o período e depois ir embora. Então a legião inicialmente significava o recruta. A legião para eles era basicamente os soldados obrigados a lutar, mas com o tempo, o termo ficou sinônimo da organização militar, que a gente vai ver no final, que é o último pedaço aqui, é da organização militar básica dos soldados romanos. O Imperator. Imperator era o nome dado ao general.
É daí que vem, porque é o chefe, ele que manda, então ele é o Imperator. Esse é o cara que geralmente é o cônsul, ou o nobre que governa, ou um centurião que tá mandando ali numa centúria porque são 100 homens. Em si, ele vai agora governar e liderar, e ele é chamado de Imperator. E esses aí, cada um tem o seu cargo no exército, mas é eles que mandam. E a Comitia Centuriata, perdão, aqui, né, meu latim tá enferrujado. Essa é a votação para o cônsul, porque acontece todo ano. Então, pode ser que tu eleja o mesmo cônsul? Pode ser que sim, mas depois vai ter regras que não vão permitir isso, mas caso necessário, né, tipo, está muito difícil. Então, a Constituição Romana é uma coisa dinâmica. Às vezes pode, às vezes não pode. Às vezes pode porque sou eu que estou me beneficiando. Às vezes não pode porque é um cara que eu não gosto está se beneficiando. Então, tudo isso vai dar treta. Mas calma. Apenas saiba que eles podem votar para o seu comandante. O que é algo diferente hoje em dia. Tipo, imagina só o exército votar em quem vai ser o próximo. Não existe isso. E o poder desses dois comandantes principais era idêntico. Então, tipo, se os dois dessem uma ordem diferente, o que ia acontecer? Não se preocupe, porque eles mandavam em locais diferentes. Digamos, tem dois líderes principais do exército, né? Um deles ia fazer uma campanha na Grécia, o outro ia fazer uma campanha na Gália, que hoje é a França. Então eles iam para lugares diferentes. Não te estresse com isso. E por que dois? Porque se um morrer, tu tem outro. Então não é tipo, ah, meu Deus, nosso líder morreu, o que fazer? O outro assume. Então tem jeito de resolver isso aí. Até Esparta, por exemplo, tinha 2 reis, porque na época era comum mortalidade. Então, imagina tu tá andando, tu se cortou num prego, tu vai morrer de tétano, tu, né, precisa ter outra pessoa para assumir o teu lugar. Quando a média de vida, tipo, a expectativa de vida é uns 45, 46 anos, é bom tu ter um substituto. E, em geral, os cônsules, cada um governava em um ponto, e como eles precisam ser um cara famoso para isso, eles costumavam ser um pouco mais velhos, porque, né, tipo, eles já tiveram o serviço militar básico, eles já serviram, já foram oficiais, já lutaram na cavalaria. A maioria dos cônsules, cara, teve pelo menos 10 anos de serviço militar na cavalaria. Por quê? Porque nobres e pessoas que tinham dinheiro lutavam a cavalo, porque eles podiam comprar um cavalo. Ah, tem isso também. Tu tem que pagar o teu equipamento. Então, digamos assim, imagina hoje tu entrar numa fábrica, aí tu recebe aqui, ó, aqui tá teu EPI, esse aqui custa 100 reais, esse aqui custa 50, esse aqui custa 30, nós vamos descontar do teu salário. Tu, uepa! Não. Lei brasileira não permite. Pois é, a lei romana não tinha isso aí, então você entra no exército, te dá mal, porque eu não quero ser desmonetizado, tu tem limite de palavrão, vou segurar o palavrão, mas em geral, tu tinha que pagar o teu equipamento. Às vezes, um nobre, para se fazer de o bonzão, dava o equipamento para um soldado. Digamos, eu recrutei ali umas 10 cabeças e os 10 são muito pobres. Cara, assim, ó, pra vocês aqui, ó, o equipamento, um escudo, uma proteção do peito e uma lança. Todos vocês vão receber esse equipamento de graça. Aí vem ali o símbolo da família do nobre e tal, e aí tu diz, cara, obrigado. E tu vai ter alguém que gosta de ti pro resto da vida. Era algo relativamente fácil para ganhar popularidade, lembrando que tu tem que ser votado para ganhar o cargo de comandante. Com isso, era comum famílias ricas e nobres meio que doar equipamentos, dinheiro e tipo um presente pro pessoal, tipo, bastante vinho, coisa assim, pra ser gostado, porque tem que ser popular. Se tu não for popular, tu não vai ser votado nunca como comandante, e tu quer ser votado como comandante, que tipo é o auge da tua carreira. Com isso, nem sempre os soldados precisavam pagar pelo equipamento, às vezes ganhavam de alguém que tipo queria fazer uma boa ação. É um jeito populista de ganhar fama. O que é populista? É tu fazer o que as pessoas querem. Isso é errado, isso é certo, é um assunto para outro dia, mas em si era um jeito das famílias romanas ganhar poder e influência e o exército ser mais bem equipado. Então
Então, em geral, todo mundo ganhava, ninguém falava nada e vida que segue. Alguns eram contra e achavam que o soldado tinha que pagar com seu salário e equipamento, mas cada um com o seu pensamento. Muito bem, agora vamos para o que interessa, para a conquista da Itália e o começo das guerras. Roma, ao redor da cidade inicial, era cercada por tribos italianas, muitas contrárias à cidade de Roma. Por quê? Porque eles tinham impérios, tinham nobres que eram rei, e Roma era uma república. Então muitos eram contra isso aí, queriam acabar com Roma, para tirar essa ideia de que podia matar o rei e governar sozinho. Isso não deve acontecer. E a aristocracia, os patrícios desses locais, os nobres locais, já nem sempre pensavam tão contrário a Roma, e o pessoal de Roma era muito inteligente. Por quê? Primeiro, o comércio era essencial. Como eu disse, nem tudo tu conseguiria nessa época, era difícil conseguir qualquer coisa. Então, se tu produzia e vendia o teu excesso, tu podia trocar grãos por ferro, tu podia trocar grãos por tijolos de construção, tu podia trocar animais de rebanho por várias coisas, por escravos para trabalhar nas minas, tu podia fazer um monte de coisa. Então o comércio começou a aparecer e todos eles falavam uma língua muito parecida aqui, que é o latim. E com isso, Roma foi se infiltrando nas sociedades ao redor e, através de guerras, rebeliões internas, explorando divisões entre as tribos locais, eles acabaram dominando a região ao redor da cidade e boa parte da Península Itálica. Como assim? Digamos, tinha duas tribos que se odeiam, eles são inimigos para sempre. Imagina que o Brasil é a Argentina. Aí, de repente, digamos, vem os Estados Unidos, certo? E diz, cara, Brasil, é o seguinte, tá na hora da Argentina queimar. Vamos ajudar vocês a atacar ele, nós vamos atacar. Tudo que vocês precisam fazer é ajudar a invadir aqui e aqui. E depois a gente, além de dar dinheiro pra vocês, a gente permite que vocês fiquem um pouco da terra deles. Tu vai dizer o que, cara? Só vi vantagem, a gente se dá bem, eles se dão bem, a Argentina se fode. Tá tudo certo, só vantagem. Aí acontece isso aí. E aí depois os Estados dizem, obrigado Brasil, agora pega ali a tua província, e tu pega a província, de repente tu é atacado em outro ponto, e os Estados Unidos aproveitam para te invadir pelas costas. É mais ou menos isso que os romanos faziam. Eles ajudavam uma tribo a lutar contra outra, algumas eram incorporadas, ficaram parte da sociedade romana, principalmente o pessoal ali do norte, os etruscos. Muitos nobres etruscos acabaram sendo, virando um cidadão romano. Por quê? A cidadania, tu conseguia a cidadania, era uma coisa incrível, tu ia ter todos os direitos perante a lei romana, incluindo de ser um senador e ser uma pessoa importante e ser um governador de uma cidade, de um local. Então, tipo, tu ser um nobre de uma região e tu entrar pra Roma era algo muito, muito bom pra ti e pra tua perspectiva de carreira, além de que tu nunca ia crescer se tu ficasse com o rei, porque o rei manda, né? Então, se tu tira o rei e agora tu pode ficar no local de administrador, tu acha muito melhor. Com isso, Roma fez de vários jeitos a conquista da península em si, utilizando aliados, adquirindo pessoas de dentro da sociedade para lutar uma com as outras, destruindo qualquer rebelde ou revolução contra eles de forma absurdamente brutal. Então, tipo, tu não ia querer se revoltar contra Roma, apenas não, porque tu vai virar um exemplo, eles vão te pendurar, te jogar de uma montanha, eles vão te afogar e deixar o corpo na cidade para todo mundo ver. Tem vários jeitos dele matar alguém, e na maioria das formas eles faziam execuções públicas, e se uma cidade ou um vilarejo se rebelasse, eles matavam todo mundo, ou escravizavam se alguns se rendessem. Então, não, tu não ia querer ir contra Roma de jeito nenhum. E assim, utilizando de várias maneiras subversivas e bélicas, porque também o exército deles começou a aumentar cada vez mais, já que com mais e mais recurso, com mais e mais população, cada vez o exército aumentava, já que o serviço militar era praticamente obrigatório quando demandado. Com isso,
eles cresceram ao ponto de virar um poder regional, não um poder global ainda, mas o exército romano estava se formando e eventualmente eles iriam se chocar com outra potência que também tinha interesses e cidades, colônias na verdade, na Península Itálica. Eles acabaram enfrentando no sul os gregos, as colônias gregas do sul da Itália. Vamos falar um pouquinho da Grécia antes de chegar nisso aí. Mas a Grécia, nessa época em que Roma estava elevando, a Grécia estava ao contrário. A Grécia já tinha chegado no ápice e agora estava decaindo. O que houve? No século V a.C., quando Roma estava ali começando a questão da república, Esparta e Atenas entraram em uma guerra civil e depois Tebas e as cidades-estado juntaram outras cidades na sua bandeira e lutaram uma contra as outras, e isso foi conhecido como a Guerra do Peloponeso e causou uma devastação enorme na província, tamanha a destruição que ocorreu durante esse período que no final do século dois reis da Macedônia, o Filipe II e posteriormente seu filho Alexandre o Grande, dominaram a Grécia. Como assim? Isso merece seu próprio vídeo, mas em geral, o Filipe II conseguiu conquistar a província da Grécia lutando contra os atenienses, porque a Grécia, quando tem um inimigo de fora, eles esquecem de se matar e eles vão lutar contra o inimigo de fora. Eles se juntaram sob a bandeira de Atenas para lutar contra ele, mas o Filipe II venceu, e o Alexandre até, nessa época, diz que ele fez um ataque pelo flanco, quebrou o flanco e conseguiu fazer uma chain rout, tipo, todo mundo começou a fugir, desesperado, durante a batalha. E com isso o Alexandre venceu ali sendo um fodão. Mas a história dele depois escreveram, tipo, pra deixar ele um fodão. Então não sei até que ponto realmente isso aconteceu. Ou seja, tipo, eles elevando o mito dele. Mas tudo bem. Importante é que eles venceram. E depois dessa vitória, a Macedônia, que era considerado um reino bárbaro do norte da Grécia, tipo, os gregos eles eram tipo só um bando de bárbaro que andava a cavalo, eles conquistaram a província deles, e depois o Alexandre parou por aí, decidiu dizer, não, missão cumprida, a Grécia é nossa, vamos consolidar e ficar por aqui mesmo? Não foi bem isso mesmo que aconteceu. O Império de Alexandre, porque depois ele enfrentou os persas e ele continuou avançando, ele enfrentou o Egito, ele continuou por toda a região até a Ásia Menor, depois ele continuou indo até onde hoje é o moderno Irã, ele continuou avançando e depois de chegar na Índia, ele chegou até a Índia, o pessoal disse, Alexandre, bora voltar que a gente já não sabe mais nem o caminho de casa. Aí eles decidiram voltar, e aí ele voltou para um deserto horrível, foi péssimo, um monte de gente morreu. Independente, o Alexandre voltou e agora o governo dele, o local que ele realmente conquistou, era essa representação do mapa aqui. Nossa, ele conquistou tudo isso durante a vida dele. Sim, lembrando que ele tinha apenas 30 e poucos anos nesse ponto. O que você já fez com a sua vida hoje? Pagou seus boletos ainda? Não, né? Então, tá vendo? E o Alexandre conquistou tudo isso aqui. Como ele merece os vídeos dele mesmo. Mas em si, agora que ele voltou e tinha que administrar, o desgraçado morreu aos 33 anos de idade. Ele morreu no Egito, provavelmente de malária, mas ele teve febre e morreu ali. Ok, agora que o Alexandre morreu, o que fazer? A Macedônia, diferente da Grécia, não tinha aquelas leis tal e tudo bem feito, então Alexandre morreu, ninguém esperava que ia dar tão certo o que ele fez. Os seus generais, os seus comandantes mais leais, decidiram que, cara, nada mais justo, a gente foi até a Índia com esse desgraçado, nada mais justo que a gente faça o nosso pezinho de meia, e agora a gente vai governar no lugar que ele deu pra nós. E com isso,
cada um dos comandantes ali dos generais maiores de Alexandre dividiram as terras e cada um ficou com um reino diferente. O reino de Ptolomeu no Egito, que depois vai ter a Cleópatra, é descendente dessa linhagem grega, por isso que o pessoal ficou puto com a Cleópatra africana do sul, porque o Egito já não é o pessoal do sul da África, eles são do norte da África, então é totalmente diferente, são descendentes completamente diferentes, e no caso, a Cleópatra em si é da linhagem do Ptolomeu, que é grega, mas tudo bem. O reino de Selúcio, que depois vai se separar em 1 milhão de fragmentos, cara, foi cada coisa. E, em geral, foi dividido em partes diferentes. E cada um desses reinos tá fadado a falhar brutalmente. Não se preocupe, o tempo deles vai vir. Mas, por enquanto, foi a melhor decisão que eles conseguiram fazer. E, lá na Grécia, bem pequenininho mesmo, cara, quase minúsculo, quase ínfimo, tem um reinozinho em rosinha aqui, tá vendo, ao redor do verde na Grécia, que é o reino de Épiro. Épiro era do rei Pirus, um dos comandantes também de Alexandre, um cara que dizem ser um dos melhores táticos e generais que já existiu no mundo. Ele inventou o forte. Quando o exército marcha, quando eles param, eles têm que criar uma fortificação e se defender ali, não é mesmo? Foi ele que criou isso aí. Ele foi o cara que... Porque até então o exército marchava e dormia, tipo, cada um separado, entendinha. Ele não. Agora, nós vamos construir fortificações ao redor do acampamento e manter vigias 24 horas. Então, ele desenvolveu um jeito de defender de ataques surpresos à noite e defender contra formações inimigas, sempre como se estivesse defendendo uma muralha. Com isso, o Pirus é um dos maiores estrategistas da época, simplesmente pelo fato dele ter pensado, acho que era bom a gente levantar uma muralha ao redor da onde a gente dorme, né? Gênio mesmo. E o Pirus agora, ele chamou o nome do território dele de Épirus, né, porque se acham. E quando as colônias gregas, principalmente a cidade de Tarento, foram atacadas pelos romanos, não dava pra ficar assim. Tava na hora de mandar reforço pra lá. Em 280 antes de Cristo, ocorreu o primeiro combate entre as tropas do Épirus, aliás, do Pirus, e ele lutou contra os romanos e venceu, mas venceu perdendo boa parte das forças em combate, porque os romanos não desistiam nunca, não quebravam, e com isso ele falou mais uma vitória dessa e eu vou morrer, porque aí veio a expressão vitória pírica. Por quê? Porque tu ganhou, mas tu perdeu, entendeu? Tipo, foi tão ruim a tua vitória que é basicamente uma derrota. E ele até venceu os romanos mais uma vez em outra batalha, e a terceira ele perdeu, e ele teve que se retirar. E o motivo dele perder, mesmo em teoria eles usando as unidades avançadas dos macedônicos, com bastante armadura, com dinheiro que eles conseguiram da pilhagem ali dos reinos persa, mesmo com mercenários, mesmo com cavalaria, mesmo com tudo, ele não conseguiu vencer os romanos, principalmente porque os romanos não desistem nunca, eles não sabiam quando parar, e com isso o Pirus perdeu, e os romanos têm essa perseverança por causa do jeito que eles organizam o seu exército, e é isso que nós vamos falar agora, a manípula romana. Como assim? A manípula romana é o jeito que o exército romano organiza as suas divisões. O que antes, como diz, legio era tipo o recruta ali básico, o conscrito, o miliciano. Agora, legio é um sinônimo da manípula romana, é a unidade básica de combate do exército, e com isso essa
unidade deles é extremamente disciplinada e bem treinada e é capaz de lidar com quase qualquer ameaça do mundo antigo, e os soldados ali do Pyros não estavam prontos para isso, e os romanos conseguiram durar mais que o seu inimigo. Foram batalhas brutais, os dois lados perderam bastante gente, mas os romanos venceram no final, e é isso que importa. E com isso, nós temos aqui a base da legião, o Triplex Axis. Que é isso? Os 3 eixos. Ué? Tá, eu não sei ler italiano, mas eu entendo que é primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo. Mas ter 3 linhas faz dele ser mais vantagem do que alguém que bota tudo numa linha só. Aí que tá, não é só a linha em si de divisão, é o tipo de unidade em cada linha e o que ela faz. Essas linhas são a base da organização estrutural e do jeito que os romanos lutam e marcham. Quando é necessário, eles se dividem rapidamente nessas linhas, cada um sabe sua posição e seu local. Então eles estão marchando em linha, tipo, eles estão andando numa estrada. De repente um inimigo vem, eles rapidamente se transformam nisso aí, eles abrem o leque e viram essa formação defensiva e ofensiva. Ué? Como assim? Tá, vamos explicar como funciona a máquina de guerra romana. Inicialmente, nós temos a gurizada, os jovens, os piá, os veletes. O que é um velete? Um velete, representado aqui por esses rapazes muito bonitos usando cabeça de lobo, eles são o gurizão, o cara recém-recrutado pro exército, ou um romano realmente que nasceu na cidade, ou alguém que ganhou a cidadania, ou descendente de alguém que ganhou a cidadania, ou um auxiliar que tá entrando agora. Esses aí vão estar na linha de frente. Ué? Peraí, tu não disse que eles começam a servir ali tipo com 16 anos? Sim, então eles vão mandar uma pessoa de 16 anos pra morrer? Calma. A função deles não é lutar diretamente com o inimigo. A função deles é atrair o inimigo para a linha de frente romana. O objetivo deles é utilizar lanças, pedras, qualquer coisa que eles conseguem atirar no inimigo, falar palavrão, brigar e parecer uma milícia fraca e descoordenada. Eles não costumavam usar nenhum tipo de armadura, apenas um escudo leve. Eles lançam as suas lanças e eles saem correndo. Quando tu vê isso aí, tu pensa que desgraçado, esse exército é fraco, eu vou enfrentar e matar todos. Com isso, o pessoal costuma avançar. Eles também lutam em uma formação espalhada, então coisas como lanças inimigas, tiros de flecha, pedras, caem geralmente em lugar nenhum, e eles usam os seus escudos leves para proteger exatamente disso. Eles são os escamurçadores, a infantaria leve, que é feita para atrair o fogo inimigo, levar o mínimo de baixa possível e recuar. Essa é a função deles, é atirar, chamar o inimigo para luta e sair correndo. Por ser gurizada, eles também gostam de caçar, matar bichos, por isso que eles usam essas peles na cabeça, porque eles querem se mostrar os fodão. Então, tipo, era comum esses valete ir buscar comida e caçar e fazer coisa assim, que eles não são exatamente os mais organizados das tropas. E em si, tu não espera deles muita coisa, tu espera que eles incomodem o inimigo e atraiam eles para ti. E aí entra a verdadeira primeira linha da legião romana, os Hastari. Os Hastari, eles são o quê? Eles também são o pessoal mais jovem, ali 17, 18, 19 anos. Esse pessoal mais jovem, eles vão ficar na linha de frente. Por quê? Porque se tu já serviu o exército por um tempo, tu ganha o direito de ir pra segunda linha. Enquanto tu é novo, tu tá na frente ali pra sofrer, que nem todo mundo sofreu na tua idade. Então é um negócio lógico, é uma coisa básica. Então tu vai passar ali porque os teus veteranos já passaram por isso. E em si, eles estão putos por estar na linha de frente? Não, eles estão extremamente felizes. Por
porque a forma deles se mostrarem e se diferenciar dos demais é estar na linha de frente, é enfrentar um inimigo em duelo, e eles são comandados por um centurião. Normalmente eles fazem formações de 10, então cada linha tem 10 soldados e eles têm 10 de profundidade, e com isso forma uma centúria, porque dá 100, né? Cada uma dessas linhas de 10 é chamada manípula, e todos eles, geralmente cada dessa centúria, são comandadas por 2 centuriões. No jogo, o líder tá no meio, observa aqui que ele tá no meio, mas isso é errado. Historicamente, o líder tá na direita da unidade e tem outro à esquerda da unidade. O da direita geralmente é o mais velho e o que comanda. Se o da direita morre, o da esquerda comanda a partir de então, porque a tua arma está na mão direita. Com isso, no campo de batalha, o flanco direito é considerado o mais honrado, porque é onde tu mata o inimigo. Com isso, ele fica na direita. É só isso. Isso veio antes da Revolução Francesa. Então você, pessoal aí que já está tendo um AVC esquerdo, calma, relaxa. Não tem nada a ver com a esquerda e direita que o pessoal fala hoje. É só porque é a mão da tua arma e a outra é a mão do teu escudo. Então, só isso. Relaxa. Mas ok, vamos continuar então. Os Hastati são a linha de frente. Esse aqui é a infantaria básica. Inicialmente eles lutavam com lanças, mas com o tempo eles foram evoluindo e mudando seu armamento. A gente vai falar um pouco da evolução do armamento romano no próximo vídeo, se o pessoal gostar desse aqui. Mas inicialmente eles utilizavam lanças. Eventualmente eles continuaram usando uma lança, mas a lança foi mais para arremessar do que realmente para lutar, e eles utilizam a espada curta, o famoso gládio e uma faca, porque todo mundo tem que ter uma faca caso o gládio quebre, coisa assim. Então tu tem que ter as duas coisas. Eles utilizam aquele equipamento padrão que eu falei, o escudo geralmente mais redondinho e largo. Eles utilizam uma placa peitoral para proteger os órgãos vitais, uma placa em cada canela para proteger a canela, se eles têm dinheiro para pagar, porque eles são novos, nem sempre têm dinheiro para pagar, e geralmente o capacete de cobre. Observe no jogo que eles têm um equipamento mais básico. Por quê? Porque eles são novos, cara, eles são mais pobrinho, tadinhos. Então, tipo, eles ainda não adquiriram dinheiro suficiente para comprar equipamento bom. Claro, se tu é de uma família um pouquinho mais rica, tu consegue um equipamento melhor desde esse início, mas vamos, ou se o nobre te deu equipamento, também às vezes tu consegue uma coisinha um pouquinho melhor. Mas os Hastati serve pra quê? Pra levar o ataque inicial. Tá, mas peraí, eles não são jovens, cara. Se eles começarem a perder, eles não vão desesperar e debandar? Sim, isso é esperado. É esperado que o inimigo faça um ataque absurdamente agressivo contra eles, e que os Hastati, no momento que se a luta for fácil, eles ganham sozinhos. Se a luta for difícil, eles vão quebrar. E isso é esperado, não se preocupe, porque aí tu entra a reserva. A maioria dos exércitos antigos não tinha um conceito de reserva. Eles simplesmente a linha atacava. Alguém quebrava, a linha quebrava. Era isso. Os romanos não. Os romanos eles lutavam em profundidade e a batalha tinha etapas. A primeira etapa é o inimigo cansar, é acabar aquele ímpeto inicial do ataque inimigo, e no momento que os Hastati estiver quebrando, eles vão entrar, os Hastati vão fugir pelas brechas entre as formações e eles vão tomar a posição. Soldados que vão vir totalmente descansados da retaguarda para lutar. Então o inimigo agora, cansado, fora de formação, está enfrentando a força principal do exército romano. Os príncipes são os que vão causar a morte e quebrar o inimigo. Esses aqui são os veteranos e a função deles é matar o inimigo e preencher a brecha deixada pelos Hastati. Então, se a luta estava difícil para o Hastati, esses caras que já têm bem mais experiência, treinamento, são maiores e mais fortes, e geralmente tem ali 19, 20, 21 anos, 22, eles vão ser bem mais fortes em batalha, bem mais disciplinados, que o Hastati vai fazer cagada, porque é novo, né, eles não sabem o que estão fazendo. Esses aqui já são um pouquinho mais veteranos e têm a cabeça mais fria. Com isso, eles vão lutar em formação, eles são bem mais coordenados e eles provavelmente vão quebrar
Cara, no mundo antigo, qualquer inimigo, e caso de tudo errado, não, mas meu Deus do céu, não, foi demais, por Júpiter, o inimigo quebrou até os príncipes, o que a gente faz? Se os príncipes quebram, aí é a terceira linha. A terceira linha do eixo triplo são os Triarii. Os Triarii, meu amigo, eles são os nobres e veteranos. Como assim? Você é de uma família mais rica ou você tem condições abastadas um pouquinho melhor, você tem o equipamento melhor, mas não é só isso, porque você vai ter que lutar na linha de frente como Astarte uma vez na vida, todo mundo tem que passar por isso, só que com o tempo, se tu tem equipamento melhor, provavelmente tu vai viver, então tu eventualmente vai chegar no rank dos Triarii. Os Triarii são os veteranos chatos. Imagina os barba longa dos anões. É mais ou menos nessa pegada. Eles são todos cheios de tradição, cheios de código, cheios de trote. Tipo, os trotes dos iniciais vai ser os Triarii que fazem. Esses caras aqui são os veteranos. E eles não abandonaram, apesar de as outras unidades, os príncipes e os Astarte, com o tempo evoluíram para usar uma tática diferente, de dar preferência para a espada. Os Triarii vão usar a lança eternamente até as reformas, que vai mudar esse eixo triplo. Os Triarii vão lutar de lança, porque é o jeito certo, é o jeito correto, é a tradição. E com isso, eles são os mais bem equipados teoricamente, mas uma força mais defensiva. O objetivo dos Triarii é, caso a linha quebre, eles vão criar uma defesa para permitir que o pessoal se retire, tentar salvar os corpos caídos no chão e avançar lentamente contra o inimigo e fazer uma retirada ordenada. O Triarii não é feito para linha de frente ou para lutar, ele é feito para defender a retirada. Então, caso necessário, o exército romano vai se recompor e voltar outro dia. Porque tu não pode ter uma derrota total e todo mundo morrer. Então, digamos, tem os Astarte que quebraram por pânico, tem os príncipes que saíram da batalha porque boa parte da unidade deles ficou ferida. Tu conseguir resgatar esses caras, muitos vão melhorar das feridas, os Astarte vão poder ser disciplinados na base do chicote e voltar pra luta outro dia. Então tu consegue refazer o exército, não é porque tu perdeu uma batalha que tu perdeu a guerra, e o trabalho deles é inspirar os outros soldados a dar o seu melhor, e tu saber que tu tem uma linha para se retirar caso tudo deu errado, também é um fator psicológico muito grande, além de que, caso o exército seja cercado e atacado na retaguarda, os Triarii vão fazer uma linha defensiva, principalmente contra a cavalaria, já que eles têm lanças. Então, se o inimigo consegue manobrar com cavalaria e ataca a tua legião por trás, os Triarii vão mostrar para a cavalaria por que tu não ataca uma legião por ali, e eles vão dizimar eles com lanças. Além disso, nos flancos do exército romano, aqui é uma representação gráfica de como funciona isso aí. Os veletes, essas infantarias leves, vão estar na frente. Eles vão jogar lanças nos inimigos e depois se retirar pelas linhas entre as formações dos Astarte. E as formações dos Astarte, normalmente eles lutam em duas formações de 100 junta. Então, quando eles fogem por ali, eles conseguem ir para a retaguarda num local seguro. Depois eles podem passar de novo. E os veletes também podem lançar lanças e coisas assim para cobrir a retirada dos Astarte, caso necessário, mas eles não devem atrapalhar ao reposicionamento dos príncipes, e os príncipes vão cobrir a brecha na linha inicial e fazer uma infantaria de elite para cortar o avanço inimigo, e caso tudo dê errado, na retaguarda tu vai ter os Triarii. Os Triarii, por serem veteranos e o pessoal mais velho, eles costumam também ter números menores. Geralmente, a metade do número das outras é o número dos Triarii. Isso aqui é historicamente correto, os números aqui estão certinho.
Nos flancos, porém, esse aqui não está historicamente correto. No flanco direito, nós temos os equites. O que é um equite? Um equite é o cavaleiro, é o soldado que tem dinheiro para comprar um cavalo, então ele vai lutar no flanco direito, porque é o flanco mais nobre da batalha, e geralmente o líder, o legato, o comandante disso aí, vai estar nesse flanco direito também, junto com a cavalaria romana de verdade. Por quê? Peraí, como assim cavalaria romana de verdade? Aqui nesse desenho tá dizendo que tem equité do outro lado também. Pois é, a cavalaria romana, por ser uma classe mais de elite, de pessoas que têm mais recurso financeiro, naturalmente era menor, porque tipo, né, vai ter bem mais pessoas mais pobres que vão estar na infantaria do que realmente quem tem condições de lutar na cavalaria. Com isso, a cavalaria romana nunca se desenvolveu no nível que deveria, e para preencher essa brecha e preencher outras brechas também nessa formação de infantaria super pesada, eles utilizam auxiliares. Existem vários tipos de soldados auxiliares, desde lançadores de pedra, desde arqueiros, desde lanceiros, desde cavaleiros. Eles utilizam unidades auxiliares. Inicialmente aqui nessa época da Itália, eles costumavam utilizar 3 vezes mais cavaleiros auxiliares do que cavaleiros romanos de verdade, e esses cavaleiros auxiliares ficavam no flanco esquerdo. Então a cavalaria romana, na sua maior parte, era auxílias. Os auxílias representam as tribos ali aliadas e tal, que foram incorporadas para o governo romano, mas não são necessariamente romanos, não têm a cidadania. Com isso, eles podem servir o exército para eventualmente ganhar a cidadania romana e também para ganhar um pedacinho de terra se eles cumpriram o serviço militar até o fim. E a infantaria também, a infantaria pesada romana, porque todos esses aqui eram infantaria pesada, eles costumavam ter o apoio de infantaria italiana, e normalmente uma legião tinha o mesmo número de soldados de infantaria romana e o mesmo número de infantaria auxiliar. Essa infantaria auxiliar era dividida em alas. Por que a gente fala, abre alas que eu quero passar? De onde é que vem essa palavra? Ala era os soldados aliados dos romanos, aliás, aliado também vem daí. Então, por isso, eles têm essa palavra, e a legião não é só feita de soldados romanos, é também feita de Samnites, de italianos, de tudo que tem ali ao redor, de gregos depois. Eles vão recrutar mercenários também, vão fazer parte dessas alas de infantaria auxiliar. Com isso, o exército romano mesmo é basicamente infantaria pesada e um pouquinho de cavalaria, complementado por mercenários de infantaria leve, mercenários de longo alcance e muitos cavaleiros auxiliares. Essa é a base do Império Romano, essa é o que vai ser chamado de legião. Espero que tenham gostado do vídeo até agora. É a primeira vez que estou fazendo um vídeo aqui histórico. Eu achei umas músicas clássicas ali sem direitos autorais para botar de fundo. Eu vou tentar achar umas músicas mais temáticas, mas não pode ter direitos autorais, senão o YouTube sabe, né? Mas em geral, a gente tenta fazer aqui, meus amigos, um negocinho legal, uma coisa mais dinâmica, para te entender e dar uma ideia de como aconteceu. Só que a gente não sabe ao certo o que ocorreu nesses primeiros 500, 600 anos da história romana precisamente. A gente sabe que passou de uma pequena cidadezinha agrícola para uma verdadeira potência local e eventualmente dominar boa parte do mundo antigo. Com isso, a gente sabe alguns passos, algumas etapas na evolução romana. E se você quiser mais vídeos históricos, a gente pode falar sobre um monte de temas aqui. Tem um monte de coisa que eu quero falar, porque um dia eu quero que meu filho veja esse canal e aprenda um pouquinho das coisas que eu aprendi na vida. Caso vocês queiram, a gente pode continuar e eventualmente até falar de algumas campanhas de alguns heróis romanos bem legais.
Tudo de bom, meus amigos. Vejo vocês na próxima. E ave!